Agora nós vamos ver como usar a Blue Wallet para criar aí carteiras Bitcoins. A gente vai criar uma carteira de 12 palavras, né, da BIP39, e depois a gente vai criar uma de 12 palavras com senha, que é equivalente a 13 palavras. E a gente vai examinar o fingerprint ou digital dessas carteiras para ver a diferença de uma para outra, né? Também nós vamos criar uma de 24 palavras e de 24 palavras com senha, também chamada de 25 palavras. E também vamos examinar o fingerprint ou digital dessas carteiras aí, mostrando as diferenças. Então esse procedimento de usar uma senha, seja numa carteira de 12 palavras ou de 24 palavras, é uma forma de você manter os seus bitcoins com mais segurança. Por quê? Porque num local você vai ter armazenada as suas palavras e no outro local você vai ter armazenada a sua senha. E sem essas duas informações é impossível um atacante movimente aí os fundos da sua carteira, que ele roube os seus bitcoins. Então ele precisa dessas duas informações, das palavras e da sua senha. Por isso é uma forma que você fica mais seguro, só que adiciona um pouquinho mais de complexidade. É o que a gente vai ver aqui no vídeo. Então estamos aí com o aplicativo Blue Wallet aberto. Primeira coisa que eu gosto de fazer é vir aqui em configurações, rede, servidor Electrum e colocar aqui no modo offline. Aqui eu já estou no modo offline. Para que o aplicativo Blue Wallet não fique verificando o saldo da carteira, né, das transações, para que a gente faça isso tudo offline. Então a primeira coisa, a gente clica aqui para criar uma nova carteira. Vamos dar um nome para ela de 12 palavras. E aí a gente vai clicar aqui numa carteira Bitcoin. E aí note que a gente clicou para criar e ele já fez tudo automático, né? E nos deu as 12 palavras. Então a gente vai anotar essas 12 palavras aqui que ele passou para a gente. Então eu já anotei aqui as 12 palavras. Dá para ver. São as mesmas palavras. É importante anotar bem essas palavras, porque se você errar uma letra delas, o aplicativo não vai conseguir importar a carteira. Então, verifica, né? Porque são palavras em inglês, às vezes a gente não anota direito. Então, pode clicar aqui que eu anotei as palavras e a nossa carteira já está aqui, né? Então, como é que faz para a gente criar agora uma carteira de 12 palavras com senha? Se a gente vir aqui em criar uma carteira, escolher Bitcoin, a gente vai ver que ele não dá nenhuma opção para nós. E se a gente vier aqui em importar carteira, ele também dá a opção de você digitar aqui as palavras, mas não dá nenhuma opção extra para nós. Então primeiro o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no menu principal, geral, e habilitar modo avançado. Com esse modo avançado, veja aqui na criação da carteira, se a gente escolhe a carteira Bitcoin, ele já mostra essas opções para nós. E se a gente vem aqui em importar carteira, ele também mostra essas duas opções para nós. A opção que a gente está interessado é essa aqui de senha, carteira com senha. Então a gente vai importar uma carteira que tem uma senha. Nem a Blue Wallet, nem um outro software de carteira, eles conseguem saber se a sua carteira tem ou não senha, porque a senha seria como uma outra palavra. Então a gente criou uma carteira aqui de 12 palavras e essa senha vai ser como se fosse a nossa 13ª palavra. Então, eu vou estar digitando aqui as 12 palavras, deixar esse campo aqui ativo, e quando a gente clicar para importar, ele vai pedir para nós a senha, e é aí que a gente vai criar a nossa carteira com senha. Então eu terminei aqui de digitar as palavras, a última eu deixei só com 3 letras. Está faltando uma letra nela só para dar erro, para eu mostrar para vocês. Mas você pode ver que você pode digitar só as 4 primeiras letras de cada palavra, ou digitar a palavra completa, toda separada por um espaço. A Blue Wallet vai entender que essas são a seed, né? São as palavras da seed da carteira. Então eu vou clicar em importar, ele deu aqui que não encontrou nada. Por quê? Porque tem algum erro nas palavras. Essa aqui faltou o L. Então agora eu vou clicar em importar. E ele já pede a senha. Então ele já conseguiu importar aquelas 12 palavras. Só que como a gente falou que tem uma senha, ele pede a senha, que seria a nossa 13ª palavra. Então nossa 13ª palavra vai ser teste. Clicando OK, ele identifica essa como a 13ª palavra.
Então é importante digitar e ver corretamente, porque se a gente digitar qualquer coisa errado aqui, ou pular uma letra, né, ou bater errado, ele vai achar que essa é a senha, ele não vai pedir confirmação. E essa senha vai gerar uma nova carteira. E aí ele fala para nós que ele deu um erro aqui, ó, porque não está conectado. Ele não conseguiu identificar qual tipo de carteira que é essa nossa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, fornecer o nosso caminho de derivação customizado. Aí ele dá aquelas três opções para nós de carteira Bitcoin e a gente vai selecionar essa aqui, HD SegWit nativa, que é o BIP84. Aí ele terminou, a gente selecionou e agora a gente vai clicar aqui embaixo em importar. E aqui está a carteira que ele importou. Tem que esperar um pouco, porque às vezes ele não terminou ainda de importar. Aí ele fala que ele importou com sucesso. A gente dá OK. Ele ainda demora um pouco. Aí, veja que agora a gente está nessa carteira. Nas configurações da carteira, nós vamos dar um nome para ela. Sempre que a gente entra na carteira, ele calcula esse fingerprint, ou essa digital da carteira. Então, vamos dar um nome aqui para essa carteira de 12 palavras. Mais a palavra teste. Ok. Então esse M8400 é bom você saber que você criou sua carteira dessa forma, né? Se você for usar num outro software de carteira, às vezes você vai ter que informar. E esse apóstrofe depois dos números, você também tem que informar. Se você clicar aqui em Export Backup, você vai ver que essa carteira aqui, a Blue Wallet só informa as 12 palavras que foi usada para a geração dela. O que faz a gente saber que a gente está numa carteira correta, que a gente digitou a senha dela correta? É esse Master Fingerprint, ou essa digital, né, da nossa carteira. É a ABB71DAB. Então eu vou anotar esse valor também, porque é importante, sempre que a gente importar essa carteira, o cálculo da digital da carteira ou da fingerprint tem que dar exatamente esse valor. Caso contrário, não é a nossa carteira, né? Então já anotei aqui. A BB71DAB. Então o que a gente vai fazer? Eu coloquei ela com o nome 12 palavras mais teste, vou salvar aqui esse nome. Aí ele diz que a carteira foi atualizada, né? Então eu tive que abrir o aplicativo da Blue Wallet de novo. Ele estava muito lento, eu fechei e abri de novo. Então aqui, se a gente olhar as nossas 12 palavras e a gente vê o fingerprint aqui, ó, digital da carteira, a gente vê que ele tem um valor diferente daquele que a gente anotou, com as 13 palavras. Então você veja aqui, ó, o valor que a gente anotou era ABB, o início, e esse aqui é 7BC. Eu vou anotar esse valor também. Então tá aqui, eu anotei o mesmo valor que está ali no fingerprint da Blue Wallet. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui para criar uma nova carteira. A gente vai digitar de novo as 12 palavras. E agora a gente vai digitar uma senha errada, né? Uma senha, como se a gente errou um dígito, a gente vai ver que ele gerou uma carteira diferente. Então terminei de digitar as 12 palavras. Vou pôr aqui que a carteira tem uma senha. Vou clicar em importar. Essa é a 13ª palavra. Se a gente deixar em branco, eu vou deixar aqui em branco para vocês verem. Vai gerar a mesma carteira, aquele mesmo valor que a gente já tinha anotado do fingerprint, da nossa digital. Então ele está tentando encontrar a carteira, ele não vai conseguir porque a gente está offline. E ele fala aqui que não conseguiu. A gente clica para informar qual que é o tipo da carteira. E a gente vai clicar aqui na BIP84. HD SegWit nativa. Aí pronto, ele selecionou. A gente clica aqui em importar.
Então tá aqui a carteira que ele importou. Ele fala que ele importou, né? Ele demora um pouco também. Aí ele entrou na carteira, a gente clica aqui e a gente vai ver o fingerprint dela. Olha lá. Vamos comparar aqui, ó, o que a gente tinha anotado, ó, dá o mesmo valor da carteira sem senha, tá vendo? 7BC 35805. Então, essa carteira é idêntica a essa aqui. Então, a gente vai até apagar ela aqui. Pronto. E agora a gente vai criar uma outra com uma senha errada para mostrar que a gente tem uma carteira diferente daquela ali. Então, a gente vai pôr aqui que ela tem uma senha. A gente vai clicar para importar. A gente vai digitar a senha teste sem o E. Aí ele tenta de novo, né, encontrar a carteira. Como a gente está offline, ele não vai encontrar nenhuma carteira que tenha saldo, nenhum endereço com saldo. E ele não vai conseguir saber qual que é o caminho de derivação, aquele código, né, o tipo da carteira. A gente vai informar. Ok, ele não encontrou. A gente vai informar. Aí ele selecionou, a gente clica em importar. Aí ele falou que a carteira foi importada com sucesso. E aqui nas configurações da carteira, então a gente vê que esse valor é diferente desse valor que a gente anotou, da sem senha. Esse valor aqui começa com 87. E também é diferente dessa senha aqui, que começa com AB e aqui começa com 87. Então a gente vê que a gente criou uma outra carteira com as mesmas palavras, só usando a última palavra diferente, a senha. Então nós terminamos aqui com essa carteira, nós vamos apagar ela. E aí como é que faz para a gente então criar uma carteira de 24 palavras na Blue Wallet? Você vai clicar aqui carteira Bitcoin e vai clicar aqui para providenciar a entropia dessa carteira. Então, ele aparece aqui que você precisa providenciar para ele 256 bits de dados. Então, você vai jogando o dado e o número que for saindo, você vai apertando aqui. Quanto mais vezes você jogar o dado, mais vezes você apertar aqui, maior o número aqui na entropia. Né? No caso aqui, ele está com 9 bits de 256. Aí a gente precisa ficar jogando vários dados até ele completar esse valor aqui. Ou a gente pode clicar aqui em desfazer até ele voltar no zero. E a gente clica aqui em salvar. E que ele vai gerar esses 32 bytes ou 256 bits de entropia através da geração randômica aqui do software. Da mesma forma que ele gerou nossa carteira de 12 palavras, que a gente não precisou fazer nada. Ele próprio gera de forma aleatória essas palavras. Então esse não é um vídeo sobre como gerar de forma segura a sua carteira, né? Para isso a gente tem um outro vídeo no canal, como que a gente gera a nossa Cold Wallet, né? E você pode dar uma olhada lá. Então a gente clica aqui em criar. Aí veja aqui que ele deu para nós as 24 palavras. Também vou anotar essas 24 palavras. Então terminei de anotar aqui as palavras. Então aqui as 24 palavras. Então é importante a gente anotar tanto a posição quanto as letras da palavra, né? E verificar se a gente anotou tudo certo, todas as letras aí. A gente vai clicar aqui OK. E a gente já tem aqui essa nossa carteira de 24 palavras. E esse aqui é o fingerprint dela, que a gente vai anotar também. Então tá aqui 6673 7C48, igual ali no software. A gente já anotou. Para criar uma de 24 palavras com senha, a gente vai clicar aqui
para importar uma nova carteira, vai pôr que ela tem senha e vai digitar aqui as 24 palavras. Não precisa digitar todas as palavras completas, né? Só as 4 primeiras letras já identifica unicamente aquela palavra e o software já entende que é aquela palavra que você digitou. Então, vou digitar aqui só as 4 primeiras letras. Se você digitar alguma palavra completa no meio, também não tem problema. O software vai entender que você digitou a palavra correta ali, tanto se você digitar ela só as 4 primeiras letras ou ela completa. Então, quando ele informa isso, que ele não encontrou nada, ele nem pede a senha pra gente, é porque a gente digitou alguma palavra aqui errada. E eu vou verificar. Então, pessoal, depois de verificar aqui várias vezes, eu descobri que a última palavra eu não tinha digitado ela inteira e o software não reconheceu. Então, ou digita só as 4, ou digita a palavra inteira, né? Eu digitei 5 e aí o software não reconheceu que essa era a palavra, né? Então, aí agora já deu certo aqui. Vamos colocar aqui uma senha nessa de 24 palavras. Coloquei sets. Aí ele vai tentar encontrar a carteira, ele não vai conseguir. Aí a gente clica em OK. Clica que a gente vai informar. E aí quando ele seleciona, quer dizer que ele terminou. Você pode clicar aqui em importar. Aí ele diz que ele terminou de importar com sucesso. E aí ele entrou na carteira. A gente vem aqui nas configurações da carteira. E a gente vai ver aqui o fingerprint, ou digital da carteira. 38A5A0AA. Então a gente vê que é diferente daquele valor que a gente tinha anotado, né? 6673. Então a gente vê que ele criou uma outra carteira. Essa é a nossa carteira, 24 palavras, mais a palavra sets. Então, toma cuidado porque às vezes você vai ter a senha do seu dispositivo ou a senha da carteira, né, para trancar a carteira. E essa, na verdade, essa senha que a gente colocou é a senha da nossa seed da carteira, né? Que o pessoal chama de 25ª palavra, quando a carteira é de 24 palavras, ou 13ª palavra para a carteira de 12 palavras. Então a gente viu aqui nesse vídeo como que a gente cria uma carteira de 12 palavras mais a 13ª que é a teste, que é a nossa senha, de 24 palavras, ou de 24 palavras mais a 25ª que é a senha sets, que a gente usou aqui. E aí, para você ver se você digitou tudo certo, é sempre bom você anotar então esse fingerprint, para que quando você importe a carteira, para usar essa carteira, você verifique que você digitou a sua senha de forma correta também. Então esse não foi um vídeo para falar de segurança sobre carteira Cold, Hot, né? Foi só para ensinar mesmo como você usa a Blue Wallet para criar aí sua carteira de 24 palavras com senha, ou 12 palavras com senha também. E aí essa senha você deixa anotada ela em um outro lugar diferente de onde você vai deixar a sua seed anotada. Porque se alguma pessoa encontrar essa sua seed, ela não vai conseguir movimentar aqui os fundos da carteira, porque ela ainda precisa da senha. E se ela só encontrar a senha, também não vai adiantar nada, ela ainda precisa das outras palavras. Então é o ideal você deixar separado essas duas coisas, porque é mais uma segurança para você. Até sobre a negação plausível, a gente pode colocar, né, um saldo pequeno nessa carteira de 24 palavras ou nessa carteira de 12 palavras, e o saldo maior fica nessa carteira com a senha, que tem a palavra extra, né? Se você for forçado a revelar qual é a sua carteira,
por meio de agressão, por meio de um assalto, né, de um sequestro, você pode informar a sua CID, né? A pessoa pode encontrar a sua CID e aí ela vai ter algum saldo lá para ela pegar. E ela não vai ficar pensando que ela não encontrou nada. E aí o restante do saldo vai estar na sua carteira com a senha. E você pode criar quantas carteiras com senha você quiser. Cada senha é uma nova palavra que vai te dar uma nova carteira diferente, que não tem nenhuma relação com aquela outra carteira, com as palavras, sem a senha. São todas carteiras completamente diferentes. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E para armazenar a sua CID, essas 12 ou 24 palavras, nós recomendamos fazer isso em metal inox. Por quê? Se você fizer isso em papel e alguém de repente jogar esse papel fora, né, porque é apenas um papel, isso não vai acontecer com um pedaço de metal, né? Geralmente, se alguém da limpeza, algum parente, né, encontrar isso, não vai jogar fora sem antes perguntar o que é esse pedaço de metal. Já um pedaço de papel, às vezes, pode jogar fora sim. E também um pedaço de papel está sujeito a um incêndio, né, pegar fogo, a uma enchente, estragar o papel, você não conseguir ler o que estava escrito. Até em lugar com muita umidade, pode dar mofo, pode ter traça, comer o papel, né? E aí você fica sujeito à passagem do tempo aí de poder não ter acesso mais à chave da sua carteira e à sua CID, né? Então, a gente recomenda usar o metal inox, porque aí você vai estar protegido. Dessa forma, você vai ter mais segurança que com o passar do tempo você vai ter acesso aí à sua CID, né? A sua chave da sua carteira, para estar recuperando a sua carteira no futuro. E quais opções a gente está disponibilizando para vocês anotarem sua CID em metal? A gente tem essa aqui, que é a STAT74, onde você vai anotar de cada palavra as 4 primeiras letras dela. Então tem um lado e tem o outro para as suas 24 palavras. Aí, como é um adesivo, depois de você marcar a palavra, você também pode remover o adesivo. Dessa forma, quem encontrar a placa não consegue ver direto o que você anotou, né? É uma forma aí de OPSEC, de você estar protegendo aí a informação que está gravada nessa placa, né? E a placa, ela vem assim, só um lado dela vem gravado o número 1 e a letra A, para você saber que aquelas marcações, aqui ó, são das 12 primeiras palavras e que aí no verso, então onde não vai ter nenhuma marca, né, da 13 a 24, as outras 12 últimas palavras. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que faz essa marcação das 4 primeiras letras de cada palavra, usando essas palavras que nós anotamos aqui. Antes de você marcar definitivamente na placa, que você pode errar, você vai marcar aqui, ó. P, depois é o R, segundo é o R, terceiro é o O, terceiro é o O, e a quarta é o T. Então, tá vendo? P, R, O, T. Essa é a nossa primeira palavra. Segunda palavra. Se a caneta não for do tipo permanente, que pode ser um marcador para quadro branco, você vai conseguir tirar essas marcações, se você errar, com álcool. Se ela for uma caneta permanente, igual essa daqui, que é uma caneta para retroprojetor ou pincel marcador permanente, aí você vai precisar usar acetona para tirar essa marca aqui. Então, se você não tiver um cotonete, você pode pegar um palito de dente mesmo, pegar, enrolar um pouquinho de algodão na ponta dele. Peguei um pouquinho da acetona, molhei aqui o nosso palito. E aí, passando aqui, a gente tira as marcações que a gente fez. Então, acabei fazendo um guiazinho aqui para ajudar na marcação.
Nossa placa já está pronta para a gente marcar as palavras. Então a gente verifica de novo, né, se estão todas as palavras marcadas corretamente, porque depois que a gente fizer a gravação no metal, não tem mais jeito de voltar, né? Porque vai ter uma marcação incorreta. Então depois você verificou que está tudo certo, né? Todas as palavras. Aí o que você vai usar para marcar o metal? Você pode usar uma punção, né? Essa aqui é uma punção de 3 milímetros. Ou uma tradicional que tem no mercado, essa aqui é de 6 milímetros. Mas a ponta é bem maior, ó. Então estamos aqui na área externa e algumas pessoas vão me perguntar, posso bater com um prego, né? Ou um parafuso? Não dá certo, né? Você pode ver esse prego aqui, mesmo ele sendo grande, ele até amassou. E o parafuso, por mais que ele não dobrou, tanto o prego como o parafuso, eles perderam a ponta. Então, ele marca uma, duas marcações, depois você não consegue mais marcar porque a ponta dele ficou reta, né? Ficou achatada. Então, não tem como. Você vai gastar um monte de prego, um monte de parafuso para fazer a marcação. É melhor usar uma punção mesmo, né? Então, depois você verificou todas as marcas, né? Que tá tudo certo. Vai fazer a marcação definitiva. Toma cuidado com o martelo. Sempre bate ele de lado assim, ó, porque é mais fácil de você acertar a punção. Mesmo se você errar bem, você ainda acerta ela. Se você bater de assim, você corre o risco de acertar sua mão. Então como é que faz? Eu vou fazer algumas marcações aqui, ó. Você alinha no centro da marcação. Vem aqui com o martelo, né? Vou fazer, ó. Aí você bate forte, mas não precisa bater tão forte, né? Agora eu vou marcar com essa aqui de 3 milímetros a próxima palavra, para mostrar que não tem muita diferença. Só se você batesse muito forte com a de 6 milímetros, para ela abrir um buraco grande mesmo. Elas vão ficar praticamente iguais. Então tá aí, ó. Já passei a acetona aqui, ó. Agora dá pra ver melhor um pouco as marcações. A de 6 milímetros ficou um pouquinho maior, mas ainda ficou dentro da marcação. Né? Pode ver que a de 3 ficou um pouquinho menor. Aí aqui, ó, pode ver que a linha começou a sumir um pouco. Ficar passando muita acetona, vai acabar tirando sim a linha do adesivo, né? Que ela é impressa, então acaba diluindo a tinta com a acetona. Mas se passar só algumas vezes, não tem problema. Também depois a gente vai mostrar como que a gente pode usar um guia para capturar as marcações na placa, mesmo se a gente tirar o adesivo, né? Eu vou estar tirando o adesivo aqui. O adesivo é meio chato de tirar porque ele é bem colado, ele fica bem justo na placa. Então você não consegue uma borda fácil. Mas ó, tirando o adesivo, você vê que a marcação fica certinha, né? E aí o que a gente ainda não marcou, que só estava no adesivo, não tem marca na placa, né? Só lembrando que se você tirar o adesivo, você tem que queimar ele, porque ele tem a informação aí das suas palavras. Queima ele tanto quanto queima também a folha que você fez a anotação aí das palavras. E sempre que você for passar essas palavras para o papel, né, para o metal também, tenha certeza de que não tem nenhuma câmera, não tem nada vendo você fazer esse procedimento.
Então vou terminar de tirar o adesivo aqui e vocês vejam que tem 12 palavras de um lado da placa e 12 do outro. Então se você usar 24 palavras, você tem que marcar os dois lados da placa. Se você usar uma carteira de 12 palavras, a placa pode armazenar até duas carteiras, uma na frente e uma no verso. A única coisa que precisa é a superfície ser reta, então pode ser esse concreto, cimento, pode ser também o piso ou aquela pedra da soleira da porta, né? E que seja dura, né? Para você marcar a placa e ela não escapar na hora que você está marcando. Qual outra opção a gente tem disponível? Esse aqui é o modelo StackSet 2048, porque nele você vai marcar o número de cada palavra, que vai de 1 a 2048 palavras. E aí, nesse lado você tem aqui as 12 palavras, e no verso você tem mais 12 palavras, totalizando 24 palavras. Ele também tem um adesivo para OPSEC, que você pode retirar depois de marcar aí suas palavras. Dessa forma, quem encontrar a placa não consegue ver direto nas marcações o que significa. Então, traz um pouco mais de segurança para você deixar sua placa guardada, seja porventura alguém venha encontrar ela, né? Então, a placa, ela vem assim, ó, ela vem marcada só na parte da frente dela. No verso, ela vem assim, sem nenhuma marcação. Então, para você saber, aquelas marcações se referem da primeira à 12ª palavra, ou se as marcações se referem da 13ª à 24ª palavra, né? O legal da StackSet 2048 é que ela é do tamanho de um cartão de banco, então fica fácil de você transportar ela de uma forma discreta. A gente tem que ver qual que é a posição da palavra Protect lá na lista de palavras da BIP 39. Então eu já imprimi aqui a lista. Então todas as 2048 palavras couberam aqui numa folha frente e verso. A lista de palavras da BIP 39 ela está em ordem alfabética. Então as palavras que começam com A, elas têm números pequenos. Então nossa palavra Protect, ela está aqui no verso. Então está aqui, a palavra Protect é número 1382. Então como é que a gente marca esse número na placa? Nós vamos usar um pincel marcador, porque a gente pode errar e a gente não quer que uma marca errada fique gravada definitivamente na placa de metal. Então a gente faz com um pincel, caso a gente erre, dependendo do pincel sai com álcool, senão só com acetona. E aí a gente faz a marca correta de novo. Quando tiver tudo pronto, tudo marcado, aí a gente vai fazer a gravação no metal definitiva. Então aqui, ó, vou gravar a palavra Protect, 1382. Então o primeiro dígito é 1, o segundo dígito é 3, então a gente tem que marcar o 1 e o 2. O terceiro dígito é 8, então aqui no terceiro dígito a gente vai marcar 8. E o quarto dígito é 2, então a gente vai marcar aqui o 2. Então nós marcamos aqui para o primeiro dígito 1, para o segundo dígito marcamos o 1 e o 2, ou seja, 3. Para o terceiro dígito nós marcamos o 8 e para o quarto dígito nós marcamos 2. Então ficou 1, 3, 8, 2, que é exatamente o número da nossa palavra aqui, a Protect. Eu vou continuar fazendo aqui o resto da placa para mostrar como é que a gente vai gravar definitivo então depois. Então veja aqui como é que ficou a palavra Material, por exemplo. É 1, depois é 0, nós não fazemos nenhuma marcação. Depois é 9, então nós marcamos o 8 e o 1. E o último é 6, marcamos o 4 e o 2. Então aqui está marcada a palavra Material no 2. Então aqui na segunda posição está gravada a palavra Material. Vamos para a palavra Grain. Então veja aqui como é que ficou a palavra Grain. A primeira é 0, não marcamos nada. A segunda é 8. A terceira é 1. E a última é 3. Então marcamos o 1 e o 2, que somados dão 3. Então terminamos aqui de marcar, ó, marcamos as 12 primeiras palavras. Então a gente verifica todas as marcações, verifica se está batendo com a posição exata das palavras, porque depois que a gente gravar permanente no metal, não tem como voltar atrás. Então, se você errou, pega um algodão com álcool ou com acetona, passa
e faz a limpeza da placa para fazer a marcação correta. Então estamos aqui na área externa, estou aqui com a Stack 7 2048 pronta para fazer a gravação. E o que a gente vai usar para fazer a gravação nela? Estou aqui com duas punções, uma de 3 milímetros e a outra de 6 milímetros. Qualquer uma serve. Como é que faz para a gente fazer a gravação definitiva? Você alinha aqui no meio da marca, vem com o martelo e bate em cima. Você bate com ele de lado, porque ele de lado assim é mais fácil de você não errar. Se você bater de assim, é mais fácil você acabar acertando a sua mão. Você não precisa bater muito forte, mas se você bater muito fraquinho, você pode dar mais umas pancadas para gravar melhor no metal. Eu não vou estar batendo aqui, senão eu vou perder a placa. Mas você pode usar qualquer superfície lisa para você bater. Aqui a gente tem essa bigorninha, mas se você não tiver, você pode usar o cimento mesmo ou o concreto. Ou se não, você pode usar aí uma pedra, né, como essa pedra aqui, tipo soleira. Ou você pode usar um piso também. Nós estamos aqui no piso da área externa, mas não tem problema nenhum. A gravação na placa não vai fazer nada no piso, né? Só vai marcar na placa mesmo. Você só precisa de uma superfície reta e firme, porque quando você bater, você não quer que a placa deslize, que ela pule, né? Para que a marcação, né, a gravação fique bem fixa ali, bem visível na placa. E o último modelo que a gente está disponibilizando é a Stack 712, onde você vai usar aquela punção alfabética, que é aquela punção com as letras, para marcar as 12 ou 24 palavras na placa. Então você vai pegar a punção, essa aqui é uma punção de 2 milímetros, então ela é bem pequena. Você vai segurar com o alicate, porque esse tipo de marcação você tem que pôr bem mais força e você não pode bater mais de uma vez, senão a letra ela não fica legal, ela pode dar um desvio na segunda pancada. Então você tem que dar uma pancada só e bem forte. Então você vê se a letra está de ponta cabeça, né? No caso aqui é o S, não tem o lado correto, né? Aí você alinha aqui na posição que você quer. Aí você vai pegar o martelo. É importante a superfície aqui estar o mais reta possível, né? De preferência fazer isso num piso, né? Ou uma soleira de pedra. Aí você vai apoiar aqui reto. Aí quando você vê que está certinho, que está reto, aí você vem com o martelo e bate de assim mesmo, e bate forte, para que a marcação ela fique bem feita. Não precisa bater de lado, porque mesmo que você erre, você vai acertar o alicate, você não vai acertar a sua mão. Por isso a gente recomenda usar um alicate para te ajudar nessa marcação. E o verso da Stack 712, ele é assim, ele é liso, sem nada. Então você pode comprar duas placas e usar as duas para tampar aí as palavras que estão anotadas. Então você pode usar lacres, né? A gente disponibiliza aí, se você comprar as duas placas, a gente envia para você uns 12 lacres, né? Se você precisar mais, a gente envia mais. Cada lacre tem uma letra e uma sequência numérica, que você pode estar anotando os lacres que você usou para travar aqui sua placa. E aí você pode travar com 4 lacres. Então eu acabei colocando aqui 2 lacres só para demonstrar que não tem como a pessoa abrir, ó. Ela não consegue visualizar lá dentro as palavras sem estar aí rompendo os lacres, tá vendo? E se você quiser, junto com o lacre, você pode pôr também cadeados, né? Tanto num quanto no outro lacre. Aí vai da ideia de cada um para dificultar, né? Se a pessoa deixar essa placa em algum local que outros possam ter acesso, além dela saber que alguém violou o lacre para olhar as palavras, ela vai ter que também violar aí os cadeados, né? Então fica também uma opção mais tradicional para quem quer guardar aí as suas palavras e ter também algum nível de segurança aí da informação que está armazenada, né?
E qualquer coisa nós estamos aí à disposição no Twitter, Instagram, por e-mail, né? Todos os links vão estar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Um abraço e stack sets!